Mara, você está no lugar certo. Vamos começar então a nossa aula de hoje. O que acontece? A Mara colocou ali, dá dicas de como organizar o dinheiro, gerenciar o dinheiro, porque trabalha e no final do mês não tem nada, né? Vou colocar minha câmera aqui pra... Deixa eu chegar um pouquinho pra frente. Peraí. Ui. Aí. Pra encostar aqui, senão... Isso. Ficou ótimo assim. Recife, um beijo pra vocês. Tô morrendo de saudade, tá? Vou desativar os nossos comentários. Tamires, me dá dicas de como gerenciar o meu dinheiro, porque eu trabalho e no final do mês eu não tenho absolutamente nada, né? Então vamos colocar um monte de coração aqui para quem se encontra nessa situação. Coloca aí, porque eu sei que tem muitas de vocês que são exatamente assim. Trabalha o mês todo, quando chega no final do mês, não sabe cadê o dinheiro, não é verdade? E isso acontece nada mais, nada menos do que falta de gestão, entende? Eu quero começar essa aula, isso não é uma live qualquer, isso aqui é uma aula, tá? Então o nosso desafio é um desafio para fazer você gerar lucro, porém nós teremos 10 dias de aulas, certo? Então seria a mesma coisa de vocês estarem dentro de uma escola, dentro de uma faculdade, aprendendo as coisas importantes sobre gestão financeira e administrativa, ok? Pra gente começar a nossa aula, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quando você decide empreender, né? E o que é empreender? É você começar um negócio próprio, seu. Existem empreendedores que são funcionários de outras empresas? Sim, existem. Existem ativos intelectuais dentro de vários negócios que eles são extremamente empreendedores e eles não empreendem para eles empreendem para uma empresa, uma organização que não são deles, mas eles são empreendedores, ok? Um empreendedor, ele não nasce empreendedor, ele se faz empreendedor. Na maioria das vezes, tá? Eu digo assim, quase que 90% das grandes corporações começaram praticamente do zero, sem absolutamente nada. Eram pessoas pobres financeiramente e que decidiram empreender. E quando você entra no jogo do empreendedorismo, quando você decide ser um empreendedor, você precisa mudar algumas mentalidades, né? Você precisa deixar de ter uma mentalidade escassa e passar a ter uma mentalidade abundante. Se você não tem essa mentalidade, dificilmente você vai dar certo em qualquer coisa que seja. Se você decidir empreender vendendo chup-chup, que na minha cidade chama-se de brasinha, e você tiver uma mentalidade escassa, você não vai para frente, tá? Quantos negócios, né, durante a pandemia surgiram? Vários. Porém, foram poucos que permaneceram. Por quê? Porque essas pessoas que decidiram empreender durante a pandemia, empreenderam por uma necessidade. Por quê? Perderam o emprego, ou porque o próprio negócio que tinha não deu certo, e aí decidiram empreender em um outro negócio, né? Mas aí a pandemia acabou, surgiu as dificuldades começaram a acontecer, todo o dinheiro que entrava gastava, porque como entrou no negócio para ter uma renda, né, familiar, acabando que esqueceu de nutrir a empresa e nutriu só a família, entende? Então, o que acontece? Para vocês entenderem, é o seguinte, uma empresa, um negócio é um filho. Quando você pare um filho, literalmente você precisa ter consciência que ele precisa de alimento, você precisa dar o leite para o seu filho para que ele ganhe peso, né?
e ele cresça saudável. Depois ele vai para uma fase que ele vai crescendo, quando entra no quinto, quando ele está com 5 meses para 6 meses, já começa a introdução alimentar e assim sucessivamente. Uma empresa funciona exatamente da mesma forma. Não muda em absolutamente nada. Então, o que vocês fazem hoje? Vocês decidiram empreender inconscientemente, tá? A maioria de vocês. Por que eu digo inconscientemente? Porque vocês não têm aquela visão de que você é uma empresa, que você é uma empreendedora, que você deu um passo dentro do empreendedorismo. Mas você não tem essa consciência dentro de si. Então, o que acontece? Você é, até hoje, uma pessoa que se tornou manicure, se tornou neodesign, pelo simples fato de ter dinheiro para suprir as suas necessidades pessoais e da sua família. Entende? Então, é por este motivo que o seu negócio não cresce, porque você está nutrindo as suas necessidades pessoais e está deixando o seu negócio, a sua empresa com fome. E qual é o alimento de uma empresa? O alimento de uma empresa é o dinheiro, é o faturamento. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é nutrir a sua empresa. Você precisa alimentar a sua empresa, tá? Mas, Tamires, o que eu... Tem um cabelo embolado aqui, calma. Tá me incomodando, pronto. Mas, Tamires, o que eu ganho mal dá para as minhas contas pessoais. Eu entendo isso perfeitamente. Porém, eu vou falar uma coisa com muita sinceridade e com muita verdade. A sua empresa, ela não tem uma gota de obrigação de te bancar. Ela não tem essa obrigação. Muito pelo contrário, quando você decide ter um filho, ou se você tem um filho por consequência, a obrigação de alimentar ele é sua. Ele não tem capacidade física, intelectual, o que seja, ele não tem a capacidade de se alimentar sozinho. Você vai nutrindo ele, você vai alimentando ele. De acordo com que ele vai crescendo, ele vai chegar numa fase que ele vai conseguir sim se alimentar sozinho, certo? No sentido de colocar a comida na boca, mas enquanto isso você tem que preparar o alimento, você precisa comprar. E a sua empresa funciona exatamente da mesma forma. A empresa, durante os 5 primeiros anos, tá, de empresa, é o período de maturação da sua empresa. É a mesma coisa do seu filho. O seu filho, ele desde quando ele nasce até os 5 anos de idade, é o momento de maturação dele. É onde, quando ele completa os 5 anos, é que ele já consegue entender melhor o que você fala para ele. Certo? O seu negócio, a sua empresa funciona da mesma forma. Existe um infográfico que diz que 70%, se eu não me engano, estava em 70% no ano passado, não sei se reduziu, mas 70% das empresas, elas fecham no primeiro ano. Por quê? Porque os empresários, os empreendedores, os donos dessas empresas fazem o que você está fazendo. O que eles fazem? Eles tiram o dinheiro do caixa da empresa, eles pegam o faturamento da empresa, que é o alimento da empresa, e eles colocam na vida pessoal. Eles começam a alimentar a vida pessoal e deixa a empresa com fome. Entende? Então, ou seja, o jogo tem que ser o contrário. Se você está fazendo isso, você já vai anotar aí no seu caderno para que você mude isso. E eu vou ensinar durante esses 10 dias, eu vou ensinar para vocês absolutamente tudo que você precisa fazer, tá? Eu vou ensinar o passo a passo em cada aula, eu vou dar um ensinamento, tá? Para que você consiga se organizar financeiramente e para que você se sinta uma empresa de verdade, para que você consiga alimentar a sua empresa de forma correta, para que ela possa crescer.
Ok? Então, estamos combinados? Se estamos combinadas, corações para mim, por favor. Quero ver muitos corações. Certo? Então, vamos lá. Hoje, a nossa aula vai ser sobre erros que você comete por não ter uma gestão do seu negócio, tá? Então, esse assunto, ele é assim, muito, muito, muito bom. E ele é a introdução de tudo. Tudo começa aqui. Tudo começa na gestão. Então, é de extrema importância que você entenda absolutamente tudo sobre isso. Só que a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre gestão é que gestão financeira é importante, mas não é tudo. Como assim, Tamires? Como assim? Gestão financeira é importante, mas não é tudo. Você acabou de falar que eu preciso nutrir a minha empresa, que eu preciso gerenciar a minha empresa, e você está dizendo que gestão financeira é importante, mas não é tudo. Sim, gestão financeira não é tudo, tá? Só precificar o seu trabalho, que é o que eu mais recebo. Como precificar o meu trabalho? Como precificar o meu trabalho? Tamires, eu não sei se eu estou cobrando o valor correto. Como se um negócio fosse só isso. Como se o negócio fosse só fazer uma gestão financeira, como se o negócio fosse só colocar preço, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para você e você vai gravar isso na sua cabeça. O que vai te levar ao sucesso é a gestão de pessoas. Como assim? Gestão de pessoas? Sim, o que vai te levar ao sucesso é a gestão de pessoas. O que acontece? Muitas de vocês me perguntam, Tamires, como que você consegue dar conta de tudo? E eu até respondi em uma caixinha de perguntas esses dias. E eu respondi assim, delegando funções. E é exatamente isso. Presta atenção, quando você começa, você é tudo, tá? Você é quem abre e fecha o espaço, é você quem é a secretária, é você quem faz o marketing, é você quem faz o agendamento, é você quem confirma a agenda, é você quem limpa, é você quem faz absolutamente tudo. Você que faz o gerenciamento financeiro e administrativo, tudo é você quem faz. Quando eu comecei, foi exatamente assim. Eu fazia tudo. Porém, chegou em um dado momento que eu me sobrecarreguei. E grava isso, pelo amor de Deus, e anota. Sabe, o momento em que você precisa subir o próximo degrau da escada do sucesso é o momento em que você está sobrecarregada. Chegou o seu momento, tá? Quando você está sobrecarregada, ou seja, você é tudo, aí você já não tá dando conta mais de fazer a limpeza do seu espaço. O que você vai fazer? Você vai contratar uma faxineira, nem que seja uma vez por semana. Você vai contratar, certo? Mas não tem dinheiro no meu caixa para eu fazer isso. Tudo vai começar do início, que é a gestão do seu dinheiro. E eu vou falar para vocês sobre isso, vai ser a sua tarefa. A sua tarefa vai ser essa. Vai ser organizar o seu caixa, que é uma das partes do processo, tá? Então, olha para você ver como o segredo do sucesso é a gestão de pessoas. Você chegou num ponto que você está extremamente sobrecarregada e fica extremamente cansada, você já não está nem limpando o seu espaço com tamanha qualidade quanto era antes, quando a sua agenda era um pouco mais vazia, tá? E aí, o que você precisa fazer? Contrata uma pessoa para fazer a limpeza pelo menos uma vez por semana, certo? Mesmo a pessoa fazendo a limpeza uma vez por semana, você precisa fazer a limpeza recorrente, né? De todos os dias. O que eu, Tamires, fiz na época da limpeza recorrente? Eu comprei um aspirador. Inclusive, eu trouxe ele lá do espaço, eu trouxe aqui para casa, porque nós estamos sem funcionário em casa. A Leila pediu demissão e ela tá vindo passar roupa pra gente. E eu contratei uma pessoa pra vir 2 vezes na semana. A Leila agora foi fazer faxina, só que ela já tá com a semana dela toda fechada e não deu pra eu fechar com ela. Então, o que nós fizemos? Nós contratamos uma pessoa freelancer lá pro espaço para fazer a limpeza.
Nós contratamos uma pessoa para vir aqui em casa 2 vezes por semana. E eu trouxe, na verdade, eu vou comprar um aspirador, só trouxe para testar. Eu comprei esse aspirador lá pro espaço, ele custou menos de R$100. Porque o aspirador, ele é muito rápido, entende? Então, você olha eu e a redução de tempo. Você tá vendo que eu coloco redução de tempo em absolutamente tudo na minha vida? Olha só, eu e a redução de tempo. Então, tudo, gente, eu penso para reduzir tempo. Então, hoje que eu tenho as meninas, elas antes não precisavam fazer absolutamente nada. Mas, como nós estamos com esse problema de funcionário, porque a gente não encontra hoje pessoas que querem mais trabalhar fixo nessa área. Porque, claro que compensa muito mais trabalhar com faxina, se ganha muito mais. Entende? Eu entendo isso perfeitamente, acho que elas estão certíssimas, porque se fosse eu no lugar delas, eu não trabalharia de carteira assinada, em hipótese alguma, certo? Então, assim, a gente precisa pensar em estratégias que vá reduzir o nosso tempo, né, de execução. Então, qual foi o nosso acordo? Que entre uma cliente ou outra, pegasse ali o aspirador e desse uma aspirada no pó, no chão e tal. E no final, elas davam uma limpadinha ali, geral, para não ficar aquela coisa tão zoneada, porque não pode, em hipótese alguma, você ter um espaço sujo, certo? Então, a Priscila, junto com ela, se organizaram em relação a isso e tá dando super certo por enquanto. Beleza, então, ou seja, aqui em casa, eu também preciso de redução de tempo. Eu preciso economizar o meu tempo porque eu preciso colocar o foco e a dedicação nos meus estudos e no meu trabalho. Então, o que eu fiz? Eu trouxe o aspirador para ver se ia dar certo aquele aspirador no chão daqui de casa e deu super certo. Eu vou comprar um aspirador daquele que ele custou menos de R$100 e ele é sensacional. Vocês encontram Casas Bahia, Cipolate, essas lojas assim, Ricardo Eletro, não sei nem se existe mais, mas vocês encontram nessas lojas um aspirador para comprar. Pronto, você resolveu o seu problema. Beleza? Outro ponto, você tá super sobrecarregada com confirmação de agenda, com agendamento, cliente reclamando que manda mensagem e não responde, que demora para responder, você não tem um horário na sua agenda para atender uma cliente, um horário de urgência e emergência. E aí o que acontece? Você fica mal falada por causa disso. Então, você como uma empreendedora, o que você precisa fazer? Resolver esse problema, tá? E como que você resolve esse problema? Contratando uma secretária. Nem que você contrate meio período. Se você tem a sua filha de 12, 13, 15, 16 anos, coloca ela para te ajudar, pague um salário a ela, cobre dela execução, entende? Então, assim, ou seu filho que seja independente, marido que está desempregado, qualquer coisa que seja, você vai precisar resolver. Se você não tem ninguém, não tem uma vizinha, alguém que possa, né, que você conheça, você vai postar no seu Instagram que você está contratando uma secretária e você vai fazer uma seleção. Faça uma entrevista com pelo menos 5 pessoas e olhe o perfil da pessoa. Se essa pessoa é comunicativa, evite contratar pessoas muito tímidas para recepção, tá? A recepção, a pessoa tem que ter uma boa aparência, tem que estar vestida muito bem vestida, maquiada, tem que ter uma aparência legal para recepcionar o seu cliente. Entende? Então, assim, contrate, porque se você é MEI, você pode ter um funcionário de carteira assinada. Então, você contrata essa pessoa de carteira assinada, paga o salário comercial, certo? Tamires, pode ser meio período? Depende. Você vai dar uma verificada como funciona na sua cidade, porque depende do sindicato. Eu e o Wesley, a gente chegou a conversar sobre isso, comentar, né, sobre isso nos stories e não ficou muito claro. Então, o que acontece? O sindicato daqui, ele permite uma carga horária reduzida de 6 horas. Porém, você tem que pagar o salário comercial integral. Então, não faz sentido, né, gente? Não faz sentido. Como que a pessoa vai trabalhar 6 horas e você vai pagar o mesmo salário de quem trabalha 8? Não faz sentido algum, mas nós precisamos cumprir com as regras do sindicato, certo? Não tem o que fazer. Então, você precisa verificar
com um contador se pode ou se não pode a pessoa trabalhar meio período e ganhar meio salário, tá? Dá uma olhadinha relacionada a isso e contrate. Então, não se esqueça disso, que todas as vezes que você estiver sobrecarregada, você precisa delegar uma determinada função. Você precisa tirar aquela função de você. Por quê? Porque você é a produção da empresa. É você que coloca o dinheiro dentro da empresa. Se a produção está sobrecarregada, consequentemente o seu faturamento vai começar a cair. Entende? E você precisa trabalhar estratégias para quê? Para você aumentar o seu faturamento e não para você reduzir. Empreender é isso, é tomar decisões o tempo inteiro, certo? Tem até um cara que eu sigo, que ele chama Marcos Marques, e eu tava assistindo um conteúdo dele e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que quando perguntam para ele o que ele faz, ele fala, sou tomador de decisões. Aí, tipo, ele chegou no hotel uma vez e a recepcionista perguntou para ele qual que era a função dele, o que ele fazia, né, e tal. E aí, ele pegou e falou, sou tomador de decisões. Aí, tipo, ela, como assim? Não entendi. Aí ele, eu sou empresário. Tipo isso. Então, ou seja, aí ele complementa dizendo o quê? Quando você decide se tornar empresário, quando você decide empreender, você se torna um tomador de decisão. Tomar uma decisão significa que pode dar mega certo, mas também significa que pode dar tudo errado. E tá tudo bem por isso. Por quê? O que eu vivo falando pra vocês? Errar é sensacional. Você cresce com o erro. Você não cresce acertando. Se você só acerta, aquilo se torna sem graça, sabe? E você não vai evoluir. Então é errando que você vai evoluir. Para vocês que estão começando agora, qual é a mensagem que eu vou... Essa aula não vai durar 1 hora, tá? Porque... Gente, eu tô no primeiro tópico e a aula tem... Jesus amado, tem 9. Eu tô no primeiro. Meu Deus, Tamires, o que eu faço com você, Tamires? Só Jesus. Só Jesus, só vocês mesmo, gente. Vocês precisam me amar muito, porque eu falo demais. E assim... Eu acho que vocês gostam, né? Para vocês estarem aqui, eu acho que vocês gostam do que eu falo, porque pela madrugada. Mas vamos continuar. Então, assim, para vocês que estão começando agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até falei hoje para uma seguidora que mandou mensagem para mim. E eu não vou falar o nome, claro, né? Para não constranger a seguidora e a aluna, ela é minha aluna. E aí ela falou assim, Tamires, preciso da sua ajuda, de um conselho e tal. Eu sou manicure há não sei quantos anos e hoje eu ganho R$2.000. Eu fiz um curso de não sei quantos dias, mas eu não gostei do curso. Depois eu estou no seu curso, redução de tempo prático, e não assisti todas as aulas, não pratiquei. Não coloquei em prática. Recentemente eu fiz um curso de acrílico, mas também não pratiquei. E eu queria muito ganhar mais para poder ajudar o meu esposo com a parcela do apartamento, que é de R$5.000. E eu queria sua ajuda. O que eu faço? Eu tô perdida. Aí eu falei assim... Aí eu peguei e mandei para ela assim, você tem certeza que você não sabe onde é que tá seu problema? Aí eu peguei e fui falando pra ela, falei, olha, o problema está... eu falei bem assim, eu gosto sempre de fazer uma pergunta e contar uma história, para que vocês tenham consciência do estágio onde vocês o estado, né, onde você se encontra. Olha só, eu falei com ela bem assim, você hoje é manicure. Se lá atrás você tivesse feito o curso de manicure e não tivesse treinado, você seria manicure hoje? Aí ela, não. Falei, tá aí a sua resposta. Você não é uma nail design porque você não estuda e não treina. Entende? E aí, o que eu complementei para ela, que é o que eu quero passar para vocês iniciantes que estão iniciando na carreira, independente se você é nail design ou se você é de outra área, porque tem muita gente de outras áreas da beleza que me segue aqui, porque gosta do meu conteúdo administrativo, financeiro e de marketing.
todo início, ele exige o quê? Estudo e treino. E todas as vezes que você estuda e você começa a treinar, você vai errar. Você pode fazer o melhor curso do mundo, tá? Dentro do mercado da beleza. Quem tem o título de melhor do mundo? Pode ser que ela não seja a melhor, tá? Para muita gente, ela não é a melhor, ok? Mas ela tem o título de melhor do mundo, que é a Victoria Klopotova. Então, assim, se ela tem o título de melhor do mundo, você pode dizer assim, não, vou lá fazer o curso com a Victoria. Eu fui lá fazer o curso com ela, certo? Então, assim, vou lá fazer o curso com a Victoria, já que ela é a melhor do mundo, vou fazer o curso com ela que eu vou ter sucesso. Não. Se você não colocar em prática o que ela te ensinou, você não vai ter sucesso. E mesmo você colocando em prática, você vai errar aquilo que ela te ensinou. Entende? Então, ou seja, errar você vai errar. Tamires, mas que os outros vão pensar. Não interessa o que os outros vão pensar. Entende? Se você tiver a preocupação com o que os outros vão pensar, você não vai chegar onde eu cheguei. Você não vai chegar ao seu objetivo final. Foi o que nós falamos hoje na parte da manhã no Café com Leitura. Eu falei sobre isso porque de manhã, para quem não sabe, para quem não estava participando, essa semana todinha, às 7 da manhã, eu estou fazendo uma live onde vocês tomam um cafezinho bem gostoso comigo, que chama Café com Leitura, e eu estou fazendo a resenha do livro Dobre Seus Lucros, do Bob Fifer, tá? Então é um livro sensacional e que complementa as nossas aulas, tá? Então eu falei sobre isso lá porque eu dei uma tarefa que tá lá no grupo do desafio, que é para você entender quais são os problemas que você tem hoje que impede de você realizar os seus sonhos, os seus objetivos e também você definir quais são os seus objetivos, porque você só vai conseguir chegar em algum lugar se você tiver um objetivo claro. Você tem que saber, por exemplo, você vai fazer uma viagem. Eu quero fazer uma viagem de férias.